A palavra crise é mais uma daquelas que sofre o processo de banalização do seu uso no futebol. Tenho muito cuidado com uma eventual utilização inapropriada das expressões, né? As coisas de repente parecerem o que não são. Mas eu acho que para o caso do vídeo de hoje aqui, se não é uma crise, é um princípio dela, é um abalo muito forte, é uma turbulência que vai chamando a atenção. Então vem com a gente, nós vamos discutir isso aqui no vídeo. Já deixa o like, larga o like da quinta-feira para nós aí. Bom almoço, sei que tem muita gente que espera o vídeo na hora do almoço, põe o fonezinho e aí vai curtindo. Que legal, fico feliz com isso, bom almoço para você. Like, se inscreve, ativa o sininho. 110 mil inscritos é a próxima meta e estamos raspando nela. Já vamos bater essa semana aí com certeza. E ó, no Telegram, estamos chegando a 1000 pessoas lá. Legal, tá começando e tá começando legal. Clique na descrição, espero você lá no Telegram também. Tá bom? Pega os últimos 5 jogos. Bahia, Botafogo, Bolívar, Atlético Paranaense e São Paulo. O Palmeiras tem 3 derrotas nesses últimos 5 jogos. É algo muito incomum. Na era Abel Ferreira, nesse período altamente vencedor do Palmeiras, isso é muito incomum. E o vídeo de hoje vai falar do que não deu certo para o Palmeiras no Clássico, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, e dos muitos méritos de um cara chamado Dorival Júnior, que por vezes ele é subestimado no futebol brasileiro. Por vezes as análises em torno do trabalho do Dorival Júnior, da competência do Dorival Júnior, elas são injustas. Elas desmerecem a qualidade do trabalho tático do Dorival Júnior. Essa coisa de que, o Dorival é o cara que deixa o vestiário solto, é o cara boa gente. Isso é um erro. Isso é um erro, isso coloca um rótulo que reduz o tamanho do Dorival. Então nós vamos falar disso aqui também, tá? Então, São Paulinos, o vídeo não é só sobre o Palmeiras, é sobre o Clássico, é sobre os momentos dos dois times, e eu vou começar pelo Palmeiras. Que, obviamente, quando o confronto começou, quando saiu o sorteio, quando os caminhos se cruzaram, favorito, né? É o melhor time do Brasil, é o time mais competitivo, é o time que vem ganhando mais nos últimos anos, é o time que tem o melhor treinador do futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira. Tudo isso todo São Paulino reconheceu isso, que não garantiu nada na última vez em que eles se enfrentaram na Copa do Brasil. Verdade que teve uma questão de arbitragem ali, muito séria, mas o São Paulo eliminou o Palmeiras. Então, ok, garantir não é garantir, mas é o favorito. Já era antes do confronto começar. Só que ontem, obviamente que você ter a ausência do Rony é muito importante. Obviamente que você não ter o Arthur à disposição na Copa do Brasil, um cara que se encaixou muito bem nesse time, que vem num crescimento legal, é importante. Mas é o Palmeiras que tem o elenco nas mãos do seu treinador, que muitas vezes não tem o Zé Rafael, não podemos esquecer do Zé Rafael, que vinha fazendo uma temporada muito boa também, vem fazendo uma temporada muito boa. Eu sei que você perder jogadores titulares tão importantes nessa estrutura não é algo tão simples, não é perder um titular, é perder alguns deles. Ok, mas é um Palmeiras cujo elenco está nas mãos do seu treinador. Dado o profundo conhecimento que ele tem do elenco, a capacidade que ele tem de mobilizar essas peças, de variar as funções dessas peças. Então, o palmeirense sabe que assim, puxa, nós vamos pro Morumbi sem titulares importantes, mas o Abel vai dar um jeito. Essa sensação, que não é tirada do nada, não é uma sensação vazia, né, é baseada em evidências muito claras, né, em todo o histórico legado do trabalho do Abel, ela deu essa confiança ao torcedor, mas isso ontem não se materializou. Então você não tem o Arthur, aí o que se imaginou? Vai colocar mais um homem no ataque, né? Uma substituição pura e simples de um homem de frente. Ele foi para uma estratégia com 3 zagueiros. E, convenhamos assim, não deu certo, né? Ele foi de Gomes, Luan e Murilo. Faltou força ofensiva, apesar do Palmeiras nos primeiros 20 minutos ter muito a bola, mas ele não teve a contundência necessária. O Dudu, pelo lado esquerdo, sem produzir tanto, acho que não foi uma noite. Eu sei que o Dudu não saiu muito satisfeito e tal, mas eu acho que não foi uma noite de grande contribuição do Dudu. A gente tem que discutir só se era o Breno Lopes o cara a entrar no lugar dele. Porque tinha o garoto Luiz Guilherme no banco. E eu vou chegar nesse assunto da base já já. Então você tinha lá o Dudu na esquerda se aproximando ali do Endrick, mas sem produzir tanto. Você tinha um Veiga na ponta
que não rendeu tão bem, fazendo muitas vezes até uma dobra ali com o Mike. O Palmeiras às vezes apostava na transição e o Veiga não é o cara da velocidade para fazer esse jogo na ponta, né? O cara mais de circulação de bola por dentro e tal. Então, assim, o Palmeiras tinha as escapadas no início, mas ele não amassou o São Paulo no início. Mas ele tinha ali um certo domínio. A partir do momento em que o São Paulo chega a primeira vez com perigo, que é naquele lance do Caleri, que ele dribla lá o Everton e ia fazendo um golaço, a partir dali o jogo muda. O jogo sai da mão do Palmeiras. E o Palmeiras termina o primeiro tempo pior que o São Paulo. E no segundo tempo essa distância fica maior ainda. O Palmeiras se vê acuado. O Palmeiras se vê totalmente sem o controle das ações, que é outra coisa que foge do padrão. Se você pegar os últimos tropeços do Palmeiras, o Palmeiras sem Veiga, sem Rony, os caras estavam voltando da data FIFA contra o Bahia, o Palmeiras não fez um mau jogo, né? Inclusive reclama muito de arbitragem. Contra o Botafogo, você tá pegando o líder do campeonato, um time muito frio, muito inteligente, que saiu na frente no Allianz e sair na frente num jogo como esse, de dois times que são que vivem momentos tão iguais, né? De times que, obviamente, a gente sabe que o trabalho do Palmeiras é mais longevo, mas o momento do Botafogo equilibrou as forças com o Palmeiras para aquele jogo. Então sair na frente ali era fundamental. Mas mesmo assim, o Palmeiras criou no segundo tempo para pelo menos empatar o jogo. E teve o pênalti perdido pelo Veiga, que é uma fatalidade que pode acontecer. Não acontece toda hora, mas pode acontecer. Outro jogo que o Palmeiras não ganhou, Atlético Paranaense com os meninos. O Palmeiras fez um ótimo jogo em Curitiba, abriu 2-0 e provavelmente sustentaria essa vantagem ou levaria a vitória pelo menos por um gol de diferença. Só que você cede um pênalti ao adversário, perde um jogador expulso do mesmo lance, faltando mais da metade do segundo tempo pela frente, na casa dos caras, é muito difícil segurar. Desses 4 insucessos, vamos dizer assim, né? Vamos botar um empate com o Atlético Paranaense nessa conta, porque você abre 2-0 e cede, tem um gosto de derrota, apesar de não ser uma derrota. Desses 4, a pior atuação foi a de ontem. A que mais preocupa é a de ontem, porque ela vem num somatório de resultados ruins e com uma atuação que emenda essa sequência muito abaixo do que esse time pode produzir. Existe um sentimento de todo palmeirense, que eu repito que não é baseado no nada, de pensar o seguinte, cara, na quinta-feira, não sei se vai ter se vai ter o Rony de volta, não sei qual vai ser a formação, provavelmente ele não vai repetir o esquema com 3 zagueiros, eu acho que o esquema com 3 zagueiros ontem foi muito um pensamento de vamos levar o melhor resultado possível para casa, que a gente tá estrupiado, a gente tá sem titulares aqui, a coisa tá feia, vamos sair daqui vivos e talvez o sentimento de ufa, perdemos por 1-0 só. Vamos chegar em casa e vamos fazer o que a gente sabe fazer. Aquele sentimento de vamos amassar nos primeiros 15, 20. Vai ser um inferno. As últimas vezes que o São Paulo foi lá no mata-mata, seja na Copa do Brasil, seja do Paulistão, para enfrentar o Palmeiras, com alguma vantagem no jogo de ida, ele sofreu demais no jogo da volta dos minutos iniciais. É o padrão. É o que acontece com todo mundo. É o que provavelmente vai acontecer com o São Paulo na quinta-feira que vem. Agora, o Palmeiras vai ser efetivo? O Palmeiras vai ser eficiente nesses 10, 15, 20, onde ele vai colocar uma pressão gigantesca no São Paulo? Isso vai ditar o tom do jogo. Porque ontem ele teve primeiros 20 minutos bons. Não teve a efetividade que era necessária para abrir o placar e jogar com muito mais tranquilidade no Morumbi. Palmeiras fez um jogo ruim. Pontuando aqui os desfalques, eles não devem ser esquecidos. Óbvio que eles tiveram um peso, mas com esse limão que sobrou, ontem o Abel e o João Martins não souberam fazer uma limonada. Ontem a escolha do esquema não funcionou. Ontem as escolhas de substituições, a escolha da não entrada do Luiz Guilherme no lugar do Dudu, eu acho muito discutível. Você tem um garoto, e eu sei que, assim, ontem a gente estava tendo prorrogação falando sobre isso, né? Talvez, quando você perde Danilo, Scarpa e não vai ao mercado, você está deixando um recado claro de que você confia nos meninos. Olha, nós não vamos, né? Primeiro que o dinheiro não está sobrando e segundo que a gente tem uma base boa para confiar quando a coisa apertar. Mas eu não sei se a confiança da diretoria está no mesmo patamar que a confiança da comissão técnica nos meninos. Talvez a diretoria confie mais nos meninos do que a própria comissão técnica. Talvez a comissão técnica seja mais cautelosa e acho que às vezes é cautelosa demais. Ontem eu acho que o garoto Luiz Guilherme poderia ter entrado e dado uma contribuição
num momento difícil do jogo para o Palmeiras. O Dudu não foi bem no jogo de ontem. Ele pode ficar chateado com a saída, tá tudo certo. Mas ele não foi bem. Não foi uma boa atuação do Dudu, como também acho que a substituição também não ajudou muito. Para você tirar o Dudu e colocar o Breno Lopes, talvez fosse melhor manter o Dudu em campo. Para tirar o Dudu e colocar o Luiz Guilherme, eu acho que valeria a aposta. Ah, mas é um clássico. Gente, assim, os meninos estão aí. Eles não são titulares absolutos. Eles não estão num cenário que eles estão na fogueira tendo que resolver tudo no Palmeiras. Não é. Era um cenário pontual, de segundo tempo de jogo, né? Onde as coisas... Né? Você poderia usar o talento do Luiz Guilherme Paris. Poderia ter dado certo, poderia não ter dado certo, mas eu acho que o jogo de ontem pedia essa ousadia. E uma bola de segurança como o Breno Lopes, que nem acho uma bola tão segura assim, né? Convenhamos, a gente sabe do teto do Breno Lopes. Eu acho que ontem foi conservadorismo demais. Mas o Palmeiras está vivíssimo. Óbvio que tá. Sobre o São Paulo. Dorival Júnior pegou o mesmo elenco que o Rogério Ceni tinha nas mãos. E aqui eu faço meia-culpa também. Porque em todos os momentos que falei do São Paulo, nossa, esse tempo seco de São Paulo, olha, ele já fez alguns estragos em mim, mas como em 2023 eu não lembro. O elenco do São Paulo, na minha opinião, sempre foi um elenco, esse elenco de 2023, um elenco do máximo regular. De regular pra, eu não sei se ruim é o termo, mas insuficiente. No sentido de carências, de faltarem peças e de alguns jogadores destaques desse time serem jogadores medianos, né? Eu não acho que o São Paulo tem grandes craques no seu elenco. O São Paulo tem um grande artilheiro como o Caleri. O São Paulo tem um jogador que eu acho muito importante como o Luciano, que em boa fase num time encaixado contribui muito. São Paulo tem um lateral com a experiência do Rafinha. Mas assim, não é um elenco de craques. Não é um elenco de muitas peças também. E o Rogério Ceni sofreu um pouco com esse elenco no início do ano. Então, é óbvio que ele era parte do problema. É óbvio que ele tinha sua parcela de responsabilidade naquilo que não vinha dando certo para o São Paulo. Mas eu também sempre enxerguei fragilidades nesse elenco que minavam o trabalho do Rogério Ceni. Só que aí vem o Dorival Júnior e em pouco tempo, com o mesmíssimo elenco e sofrendo com os mesmíssimos problemas de lesão, a mesma quantidade, o azar que o São Paulo dá de perder, não sei se é só azar, mas me parece muitas vezes que de perder jogadores com tanta frequência, em tanta quantidade, o Dorival com o mesmo cenário. Talvez a grande diferença de cenário seja um vestiário mais equilibrado, né? Porque a gente sabe que a questão de gestão de pessoas, e assim, eu vou chegar lá, rotular o Dorival como um mero distribuidor de coletes, o cara que deixa o vestiário leve, um cara que deixa todo mundo fazer o que quer, é injusto. Porque isso não é deixar os caras fazerem o que querem, isso é gerir pessoas. E o Dorival tem essa habilidade, me parece muito melhor desenvolvida do que o Rogério Ceni. Sem isso, nenhum trabalho anda. Se os caras não gostarem do treinador, não tem jeito. Não vai andar. Você pode ser o melhor treinador do mundo, você pode ter as melhores ideias, os melhores conceitos do mundo, não anda. Então isso é um mérito do Dorival. Mas o trabalho do Dorival não se resume a isso, e é o equívoco de algumas pessoas. O Dorival está fazendo muita coisa com esse elenco do São Paulo. O elenco do São Paulo hoje é competitivo. O São Paulo joga competindo com os seus adversários, muitas vezes de igual para igual, mesmo quando há um desnível claro entre eles. Entre o São Paulo e o seu rival, como aconteceu no jogo de ontem. Sei que o Palmeiras tinha desfalques importantes, mas tinha vários titulares ali. Era o Palmeiras. E o São Paulo perde durante o jogo Caleri e Luciano no intervalo. O Caleri foi pro jogo estrupiado com problema nas costas. Acho que foi até um risco alto, né, que se correu de ter o Caleri ontem. Não sei se vai ter o Caleri no segundo jogo, pelo tamanho desse risco da exposição. Ele ficou sem treinar nos últimos dias, tomou até uma pancada ontem no local. Ele perde o Alan Franco na volta do segundo tempo. Um zagueiro que vinha muito bem no jogo e vem muito bem na temporada, diga-se. E o São Paulo, depois das perdas, continua bem no jogo e, aliás, o São Paulo vai melhorando. O São Paulo começa uma melhora do jogo na metade do primeiro tempo, termina o primeiro tempo bem, perde 2 titulares, volta para o segundo tempo melhorando, perde o Alan Franco, continua melhorando, termina o jogo melhor, faz o gol e ganha o jogo por 1-0. Méritos absurdos do Dorival Júnior. É um elenco que está indo além do que a gente imaginava em termos de capacidade, em termos de sarrafo, por influência direta do seu treinador. Você vai entendendo como o São Paulo hoje tem uma mecânica clara,
como os movimentos começam a sair de forma mais coordenada. O Dorival até falava sobre isso na coletiva, né? A gente vai chegando, vai colocando a ideia, o grupo vai comprando a ideia, a coisa vai começando a acontecer e está acontecendo. Ninguém está dizendo que o São Paulo está resolvido para a temporada, que o São Paulo vai passar na quinta-feira que vem dentro do Allianz pelo Palmeiras, que o São Paulo vai ser campeão da Sul-Americana. Ninguém está dizendo nada, mas existe um horizonte, assim, existe uma curva de melhora que antes da chegada do Dorival não acontecia, não existia e não parecia possível. Então a gente está falando de um segundo ano seguido em que o Dorival faz um trabalho muito bom. É que o trabalho do Flamengo a gente já pode analisar porque ele está encerrado, ele está concluído e foi concluído com 2 títulos. O do São Paulo está em andamento, mas já é bastante o que foi feito pelo Dorival. O Dorival percorreu um caminho longo, um percurso relativamente longo, em pouco tempo. Porque com toda a experiência que ele tem, o Dorival sabe que não há muito tempo para esperar, né, o processo dar algum fruto. Tem que ser otimizado esse trabalho, tem que ser para ontem. O Dorival sabe que aqui ninguém tem tempo. O Dorival conhece muito bem a dinâmica desse mercado e está aplicando isso no São Paulo. Então hoje, grande responsável, claro, você tem um elenco que está dando a resposta. Eu não tiro nunca o mérito do jogador, mas a mudança provocada pelo Dorival Júnior, ela está aí, ela é muito visível, ela salta aos olhos e o São Paulo vai sim vivo. Agora eu acho que o São Paulo tem que pegar o que foram esses últimos confrontos dentro do Allianz com o Palmeiras. O Dorival falou, olha, para a semana que vem nós vamos ter que fazer uma preparação fora do comum. Pega, por exemplo, a final do Paulista 2022, o segundo jogo, 4-0 dentro do Allianz. Com 40 segundos de jogo, o Jandrei fazendo cera. Pega o vídeo daquele jogo, mostra para os caras e fala o seguinte, tá vendo isso aqui que aconteceu? A gente não pode repetir de jeito nenhum. Não pode acontecer. A gente tem que fazer exatamente o contrário. Vamos aguentar a pressão? Vai vir pressão pra cima da gente? Vai. O Palmeiras vai dentro do Allianz, meu velho. Vai. Mas não dá pra ter essa postura aqui. Não dá pra ir com medo. O São Paulo tem que ir com sangue frio pra sustentar a pressão e aproveitar as brechas pra sair e tentar agredir o Palmeiras sempre que for possível. Essa coisa de dá a bola, mata o tempo, cai, faz cera, joga pra lateral, dá porrada, reclama com o árbitro, catimba o jogo. Isso não vai ser suficiente para segurar um Palmeiras com a força avassaladora que ele deve vir na quinta-feira que vem. Então o São Paulo tem que pegar como referências ele próprio, os erros que ele mesmo cometeu em confrontos anteriores contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Tá aberto, ainda acho o Palmeiras favorito, mas o São Paulo reduziu essa distância por muitos méritos do Dorival Júnior e agora ele joga por 2 resultados dentro do Allianz Parque. Para fechar o assunto arbitragem, ontem eu fiquei muito atento às reações da arquibancada do Morumbi a cada lance que o Braulio da Silva Machado marcava pro Palmeiras. E a torcida, assim, ela ficava enfurecida. Qualquer tiro de meta numa bola prensada, qualquer lateral, qualquer faltinha no campo de defesa, era aquele urro no Morumbi, uma ira, porque se criou esse ambiente. Porque tudo que aconteceu desde domingo pra cá pilhou demais as duas torcidas, pilhou demais as diretorias, pilhou demais os jogadores. O assunto arbitragem. Claro, porque a arbitragem ela dá motivos para isso, porque ela erra da maneira grave, como errou contra o Palmeiras no domingo em Curitiba, e mais de uma vez, inclusive. Então, a nossa arbitragem ela não é confiável do ponto de vista de competência, não de honestidade, porque eu não tenho nenhuma prova, não tenho nada que sugira a falta de honestidade desses caras. Se eu tiver, sou o primeiro a apresentar com o maior prazer do mundo. E desmascarar a canalha é o que a gente tem que fazer. Mas não me parece, não mesmo. Só me parece que é ruindade. Então ontem, se a gente já viu uma arquibancada pilhada com a arbitragem, imagine quinta-feira que vem no Allianz, com o Palmeiras sendo essa vítima mais recente. Não estou usando o termo irônico, não. O Palmeiras foi vítima da arbitragem no domingo, isso é um fato, né? E entrou numa rota de colisão com a CBF depois daquela nota oficial vexatória que a CBF divulgou na segunda-feira. Falando em xenofobia, algo que não aconteceu por parte do João Martins, e está aqui um cara que condenou as falas do João Martins pela irresponsabilidade de você fazer uma acusação tão grave sem provas. Agora, a xenofobia, peraí.
Xenofóbica pode ter sido, então, a CBF, que no fim de semana que tem 2 treinadores, um português e um brasileiro, agindo da mesma forma, fazendo acusações de perseguição, de falta de lisura e outro mais, do mesmo tom, só usando palavras diferentes. A CBF se manifesta numa nota oficial apenas contra o técnico português e esquece do que o técnico brasileiro falou. Eu posso acusar a CBF de xenofobia também? Então, pera um pouquinho, CBF. Passou totalmente do ponto. Foi um exagero. Agora, nós vamos ter na quinta-feira uma arbitragem muito pressionada, um ambiente de muita ebulição. Imagine qualquer lance, um pênalti marcado para o São Paulo, uma análise de VAR para o Palmeiras, onde o árbitro não se deixe levar pela opinião da cabine. A cabine chama o cara, ó, vem ver um pênalti aqui. Aí o árbitro do campo olha e fala, não achei não, vou mandar seguir o jogo. Você imagina isso na quinta-feira que vem no Allianz. O jogo de quinta-feira que vem, ele tem um alto componente de risco por isso também, porque a torcida do Palmeiras, ela tá inflamada. Eu entendo que os representantes do clube, ontem a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou na chegada e não permitiu que mais ninguém do Palmeiras desse entrevistas, sabendo, e eu não, assim, eu respeito a decisão, tá? Eu sei que nesse momento os jogadores e o João Martins seriam bombardeados pelo assunto da arbitragem, pelas repercussões do domingo, e a presidente do Palmeiras quis blindar os atletas para que não saísse uma nova declaração que gerasse uma nova polêmica. Eu entendo, não sou, sabe? É direito do clube, é direito da presidente do clube zelar pelo seu clube, pelos funcionários, pelos colaboradores do clube, pelos seus representantes. Tá tudo, não tem nada de errado, não tem crime nenhum aí, não quer falar, tudo bem, a gente entende os motivos, né? Mas ela joga pressão, porque ela diz, nós temos um problema contra a comissão de arbitragem, tenho nada contra a CBF, eu faço meu trabalho de bastidores aqui em silêncio, vocês não sabem nada, mas eu tô fazendo, sou bem tratado na CBF, tenho trânsito na CBF, meu problema não é com a CBF, meu problema é com o CNM, é com o presidente da comissão de arbitragem. Cada arbitragem agora nos jogos do Palmeiras vai ter lupa acompanhando, depois do que aconteceu nos últimos dias, e depois da fala da presidente. O presidente do Palmeiras não aliviou para a comissão de arbitragem, ela só não foi do mesmo tom do João Martins de suspeitar de honestidade, mas ela foi dura das críticas também. Então vejamos, não só quinta-feira, sábado, Palmeiras tem um jogo contra o Flamengo que ele não pode abrir mão. O São Paulo, eu imagino, vai abrir mão do jogo contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras não irá, porque o Palmeiras não pode fazer isso. É um adversário direto, é um risco de ficar 13 pontos atrás do líder, se ele perder e o líder ganhar do Grêmio no fim de semana, o líder Botafogo. Então até nisso, até no caminho entre o jogo da ida e o jogo da volta, o Palmeiras tem um momento mais acidentado. O Palmeiras está em crise. Eu ainda acho muito forte, dada a qualidade do trabalho do Abel Ferreira. Mas uma eliminação na quinta-feira que vem pode virar. Pode virar uma crise que eu acho que é diferente de outros clubes. Quando você tem a casa organizada, quando você tem um ídolo no comando, quando você continua vencendo, quando você já levantou títulos no plural nesse mesmo ano, falar em crise, mesmo numa sequência, sei lá, de 5, 6 derrotas no espaço curto de tempo, não seguidas, mas no espaço curto de tempo, mesmo assim eu acho um exagero. Mas é um momento de pressão, isso sem dúvida. É um momento de alta pressão. Coisa que o Palmeiras não tem vivido de 2020 para cá. Altíssima pressão. Já para o jogo de sábado contra o Flamengo. E aí, o que você pensa sobre os momentos dos dois times? O que você pensa sobre a arbitragem? Tem um pacote amplo para você comentar aí. Boa quinta-feira para todo mundo. Dedo no like, juízo e tchau.